Que a paz de nosso Senhor esteja com todos. Vivemos num mundo conturbado no qual somos surpreendidos com situações difíceis. E nesta jornada pela salvação surge a todo momento as encruzilhadas, os atalhos e as tentações. Diante de decisões cruciais, se faz necessário ouvir a voz do Espírito Santo para não tropeçarmos com o pé em alguma pedra. A primeira verdade a ser exposta é sobre a comunicação no mundo espiritual. Deus conversa com os anjos através de pensamentos. Mas não confunda a comunicação espiritual com oração. Veja que oração é petição e todos os pedidos feitos a Deus na terra precisam transpassar o céu de bronze. Nossos pensamentos também são audíveis no mundo espiritual e não precisam ultrapassar o céu de bronze, pois o Eterno é onisciente. A segunda dúvida a ser dissipada é que Deus, Jesus e o Espírito Santo são a mesma pessoa. Logo todos os pensamentos dos anjos, dos homens e dos demônios são audíveis para o Eterno. Isso explica por que Deus dá alertas e livramentos aos seus filhos. A terceira questão a ser respondida é que não podemos invocar os anjos, pois abaixo do segundo céu está instalado o governo de Satanás. Todas as orações feitas a anjos ou santos são interceptadas pelos dragões infernais que compõem o céu de bronze. Lembre-se que a Bíblia afirma que toda a natureza adora a Deus. Isso significa que Deus ouve todos os animais e vegetais quando a seu tempo dizem, glória a Deus. Leia Salmo 19, 1-4. A Bíblia afirma que a terra geme. Quem percebe isso? Ora, só Deus pode ouvir tais gemidos. A Bíblia afirma que Deus orienta as aves do campo para que estas localizem um alimento. Lembre-se que Deus deu ordem a um corvo para que este alimentasse o profeta Elias. Lembre-se que foi facultado a Balaão escutar os pensamentos da sua jumenta, pois ele era um satanista. Após esclarecer todas as indagações sobre a comunicação no mundo espiritual, vamos nos aprofundar no tema em questão. Há um relato na Bíblia que esclarece esse assunto com precisão. Eliezer, mordomo do patriarca Abraão, viajou para outra cidade com a missão de escolher uma esposa para Isaque. Ele imaginou que somente uma mulher digna faria uma tarefa difícil e impensável para um estranho. Mas ele não sabia que tal condição fora sugerida pelo Espírito de Deus. Após uma oração em pensamento, a voz do Eterno se tornou audível para ele. O primeiro princípio a ser adotado por quem deseja ter consciência espiritual é renunciar a seus próprios desejos. Negar-se a realizar qualquer impulso da carne é fundamental para entrar no mundo espiritual. Nossos desejos raramente concordam com os desejos do Eterno. Saiba que a vontade humana comanda a mente, esta por sua vez controla os nossos desejos. Em suma, o Espírito Santo é a mente de Deus. A Bíblia afirma que temos a mente de Cristo. Leia 1 aos Coríntios 2:16. A segunda regra para quem quer reconhecer a voz do Criador é: só ouve a voz do Eterno quem conversa com ele em pensamento. O Eterno fala com todos os seres vivos em pensamento diariamente. Veja o que ele disse a Noé. Leia Gênesis 6:3. Meu espírito não contenderá para sempre com o homem. E também leia João 10:27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. O terceiro princípio de quem quer obedecer à voz do Espírito Santo é pedir um sinal para confirmação. Mas saiba que o Espírito Santo vai sugerir-lhe a condição para preencher esse requisito. Eliezer inconscientemente fez um pedido e por sinal propôs uma condição. O lado sobrenatural deste episódio é que ele não sabia que o Espírito de Deus estava lhe impulsionando a agir desta forma. Em Atos 16, lemos que o Espírito Santo impediu o apóstolo Paulo de evangelizar várias cidades da Galácia e da Ásia, incluindo a Mísia, Frígia e Bitínia. Como isto foi possível? Antes de evangelizar um pecador, devemos perguntar ao Eterno em pensamento se ele nos dará a inspiração necessária para realizar tal tarefa no momento específico. Após essa oração, devemos pedir também um sinal como confirmação. Leia João 15:5. Sem mim nada podeis fazer. Vou lhes contar uma experiência. Havia 7 anos que eu orava pela conversão da minha mãe e parecia-me que quanto mais orava, mais ela se afastava de Deus, até por fim ser participante ativa em um templo de uma religião animista africana.
Numa manhã, enquanto eu conversava com Deus, eu disse a Ele que não iria orar mais por ela, pois todo o meu estoque de conhecimento e de estratégias de intercessão já havia se esgotado. Mas logo em seguida, eu lhe perguntei: Senhor, ainda há alguma oração que eu possa fazer pela conversão de minha mãe? No mesmo instante veio-me um pensamento: ore para ela se lembrar que domingo é dia de ir à igreja. Que oração boba, pensei eu. Mas, como ninguém precisava saber da minha oração, eu a fiz, ainda que parecesse infantil. Passei a orar assim, principalmente aos domingos: Senhor, lembre minha mãe que hoje é dia de ir à igreja. Depois de algum tempo recebi uma carta de minha mãe comunicando-me que havia aberto o coração para Jesus e convidava-me para o seu batismo. Que surpresa agradável! Não pude ir ao seu batismo, mas no final daquele ano, quando fui de férias para casa, minha primeira pergunta para ela foi: como você se converteu, mamãe? Quem te evangelizou? Sua resposta: ninguém. Comecei a ter uma vontade irresistível de ir à igreja aos domingos, e a vontade era tanta que não podia mais ficar em casa. Enfim, a jornada da vida é feita de escolhas. Todavia, nós cristãos temos um consolo: o Espírito do Eterno está no comando de nossas vidas. Por isso, esvazie-se de si mesmo e não duvides, afinal, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Leia Romanos 8:14. Enfim, temos a plena convicção de que enquanto o Espírito Santo estiver nessa terra, rios de água viva estarão fluindo em nosso interior. Que aquela paz que excede todo entendimento esteja com todos. Amém.